Oi, eu sou o Viriato da 3D Festo. E aqui é a Vanessa da Lentes. E está começando o Alocação de Opiniões, onde abrimos a nossa caixa de ideias e nos posicionamos quanto aos assuntos mais legais no mundo dos jogos. E aí, pessoal, estamos aqui de volta no Alocação de Opiniões e hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Mirelle da Gorilla 3D, e a gente veio para conversar finalmente, né? Vocês pediram bastante, a gente veio falar sobre impressão 3D. Hoje a gente quer abrir uma conversa aqui para dialogar sobre o impacto da impressão 3D no ramo dos jogos analógicos, né? Tanto nos board games como no RPG, a gente vai trocar experiências aqui hoje. E aí, Mirelle, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Estamos com várias curiosidades a respeito da Gorilla 3D, né? Que a gente vê que tá aí no mercado ganhando espaço com o pessoal que é do hobby dos board games, acho que principalmente. Enfim, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Eu espero tirar a dúvida de muita gente que realmente é bem curiosa com essa tecnologia nova, que veio para agregar muito aos jogos de tabuleiro. Que legal. Então, Mirelle, como que funciona a Gorilla 3D? Quanto tempo vocês estão no ramo? Me conta uma breve história aí sobre vocês. Então, na verdade, a Gorilla 3D, nesse mês, inclusive, está completando 2 anos. Olha aí, parabéns. Existência. Parabéns. Obrigada. Tudo começou com a impressão 3D, mas a gente trabalhava com maquetes, protótipos, objetos para decoração. E depois de uns 6 meses, a gente começou a inserir esse ramo de jogos. Começamos a fazer os componentes e a demanda começou a ficar cada vez maior. Legal. E tomou conta geral assim, da demanda. A gente não tinha mais nem tempo para fazer as outras coisas. E aí a Gorilla, em novembro de 2018, se tornou somente a Gorilla para jogos, fazendo componentes e tal, e desde então eu até hoje em dia faço orçamentos para outros projetos, mas é bem difícil. Posso dizer que 98% das impressões que saem da Gorilla são para jogos. Que massa, cara. Impressão 3D é um negócio magnífico, né? No início, quando eu comecei a imprimir e tudo mais, eu fiquei perdidaço, porque é tanta possibilidade, né? Fica vislumbrado, né? Por tanta coisa que pode fazer. E é bom, né, ter esse tipo de foco num nicho, num segmento, porque você acaba se especializando mais. Agora, a Mirelle falou um pouco da história ali do início deles, e eu fiquei presa, assim, eu não sabia. Eu achava que desde o início o foco de vocês já fosse nos jogos, mas teve uma trajetória, assim, que conduziu vocês quase que ao acaso, é isso? Na verdade, assim, a Gorilla era a minha empresa e eu trabalhava com esses itens que eu falei antes. E eu tive uma sócia, ela não faz mais parte da empresa, mas essa sócia que também trabalhava com impressão 3D e foi ela que agregou esse nicho. Entendi. Foi ela que trouxe essa opção. Porque para mim também era um mundo totalmente novo, eu não tinha noção do quão abrangente ele era e do quanto ele era bacana, assim. Foi um mundo foi um aprendizado constante, assim, esses 2 últimos anos. Aprendendo, tentando entender e indo atrás de arquivos e o que fazer, porque imprimir componentes, mas não é tão fácil. Você tem que saber como que aquela pecinha vai ser usada naquele jogo, qual que vai ser a função dela, ela tem algum tamanho no tabuleiro, ela precisa rolar, ela não pode rolar, ela vai ser empilhada, sabe? Então tem todo um estudo disso. O tipo de material, a resistência, né? Tem muita variável, né? Exato. Então é um aprendizado constante, assim. Tu não jogava nada de tabuleiro antes? Joguei muito na minha infância, os tradicionais, né? Jogo da vida. E tinha abandonado, total. Sempre gostei. Na minha infância eu gostava muito de jogar, mas eu não tinha noção do quanto os jogos tinham evoluído e o nível que estava, né? Que está hoje em dia está cada vez maior. E aí hoje, para tu fazer os teus protótipos, produtos e componentes que vocês trabalham, tu tem que sempre jogar aquele jogo. No caso, tu tem uma coleção aí de jogos que tu tem que ter para fazer os componentes, ou não necessariamente tu precise jogar eles antes de produzir os componentes? Não necessariamente, até porque assim tem muitos jogos que eu faço componentes que nem chegaram no Brasil ainda. Geralmente o meu cliente
importou, comprou, e aí ele entra em contato e aí eu vou atrás, dou uma pesquisada, vou atrás do manual, vejo o que eu tenho de arquivo. Geralmente até o cliente me passa as medidas que precisa para os componentes e aí eu crio os componentes para aquele jogo. Tem muitos, eu posso te dizer que assim, 80% da minha demanda das criações, dos novos, são pedidos do cliente, de jogos que eu nem joguei ainda. Nunca nem viu. Lógico, né? Vários jogos, quando eu jogo, aí você tem uma noção melhor, né? Do como ele vai ser usado no jogo, mas nem sempre isso acontece. É que tem peças que tem que ser bem precisa, né? Tem que, por exemplo, esse jogo precisa de um componente que vai ser a madeira. Eu tenho vários tipos de madeira, aí tem uma madeira que tem o galinho, que é para ele não rolar em cima do tabuleiro. Tem um que ele é só um token redondo, tem outro que dá para empilhar, tem que saber qual que vai ser a utilidade dele em cada jogo, né? Uhum. Entendo. Vocês aí imprimem em resina? Como é que funciona a impressão de vocês, assim, como é que é? A grande maioria, na verdade, 90% é todo em FDM. Entendi. Seria legal até a gente fazer uma introdução para quem estiver ouvindo, né, e nunca tiver visto nada sobre impressão 3D, como funciona a impressão 3D, assim, e essa base de materiais e máquinas diferentes que tem, né? Muita gente pergunta isso. Sim, vamos deixar uma maneira bem simples de explicar, é que existem as mais comuns, né? Hoje em dia é a de FDM e a SLA. A FDM é essa impressora que derrete o plástico, né? É um carretel, digamos assim, como se fosse um carretel de plástico. É um fio um pouquinho mais grosso, ele passa por uma extrusora, que é onde ela derrete um pouquinho esse plástico, e faz uma camada bem fininha. E a impressão é isso, é camada por camada. Por isso aquelas linhas que às vezes tem gente que não gosta, fica parecendo linha. Mas é justamente por isso, porque é depositado camada por camada. Entendi. E essa é a impressão que é É a mais difundida, né? É a mais encontrada por aí. Mais simples, ela é a mais barata, o filamento é bem mais fácil de você achar, o preço é bem mais acessível. A variedade de cores de filamentos hoje em dia é imensa. É muito grande, né? De fornecedores, então tudo facilita. Ela é um tipo de impressão que está dominando, assim. Sim. A SLA, que é a impressora de resina, a qualidade dela é indiscutível, é imbatível, não tem ela não tem defeitos assim na impressão, né? Ela é muito perfeita. Só que ela tem um ponto negativo que... explicando como que ela funciona. A resina é líquida e ela vai endurecendo com flashes de luz UV, que vai curando, vai endurecendo essas camadas. Então, é uma piscina de resina que os flashes de luz vão endurecendo e vão fazendo. Por isso que ela tem uma qualidade de impressão tão boa, assim. Entendi. Ela consegue ter uma altura de camada, né, menor. É legal a gente trocar uma ideia sobre isso, porque, assim, eu acho que as duas tecnologias são perfeitas, sabia? Vai muito da funcionalidade, né? Que nem, por exemplo, eu tenho só SLA aqui, né? Eu tenho só a impressora de resina. E me adaptei super bem, sabia? Como primeira impressora, eu achei que eu ia passar muita raiva, mas foi bem de boa, assim, né? É legal que a impressora de FDM também tem pontos de vantagem, né? Que nem eu imprimo muita coisa pequena, mas se eu preciso imprimir alguma coisa que seja grande ou mais resistente, né? Alguma coisa tipo um tile set, né? Ou algum cenário, por exemplo, já fica quase que inviável para resina, né? Por mais que seja rapidinho o preço do litro da resina e tudo mais, faz isso ficar não muito interessante, né? E a FDM já, deslancha nisso. E para coisa pequena, a resina se dá muito bem também, né? Tem prós e contras. A grande dificuldade da resina, que nem agora, nesse momento que a gente tá, com o dólar altíssimo, as resinas importadas são muito melhores a qualidade do que a brasileira. Isso, pelo menos a gente sentiu, assim, é indiscutível. A resina brasileira a gente achou muito líquida, assim, e uma certa dificuldade em acertar o ponto, sabe? Eu vi muitos colegas que tiveram as peças rachando, assim, né, e tal. Exato. E a importada, agora com o dólar quase a R$6, fica inviável. Imagina. Sim, tá muito caro. A gente estava tentando procurar aonde achava, além de caríssimo,
E outra dificuldade que tem na resina são as cores. É muito limitado de cores, né? Sim, é verdade. Eu vi ali que os teus componentes, tu faz bastante coisa colorida já, né? As cores já obedecem meio que a lógica do componente do jogo, né? Tipo, que nem ele tu falou, a madeira, tu faz marrom, né? Em tons de marrom. Eu vi uns componentes teus do grão Áustria, e aí tem o strudel ali, né? As coisas assim. Ah, que legal. E aí as coisas já Na se. verdade, assim, ó, eu tenho 3 fornecedores de filamentos e eu tô sempre buscando a cor mais próxima. Então, por exemplo, do verde, eu tenho um verde bem escuro para fazer florestas, eu tenho um verde intermediário, que foi o que eu usei para fazer as tartarugas do Rising Sun, eu tenho um verde limão, sabe, para fazer Então, assim, a gente eu sempre procurando o tom mais parecido. E por isso que eu tenho esses 3 fornecedores, porque não adianta, tem cores que um não tem nada parecido, aí eu vou no outro, justamente para ser bem próximo. Então, eu deixei, na verdade, a resina só para miniaturas. Entendi. Porque para componentes, além de ficar muito caro, eu não tenho cores. Eu não vou nunca conseguir aproximar das cores como eu consigo com a impressora de FDM, né? Ah, sim, com certeza. Então, como é que funciona o processo de vocês para acabamento e essas coisas? Porque pelo filamento já fornecer com a cor certinho, acho que é bem mais prático, né? Sim, na verdade, a peça sai praticamente pronta, né? Às vezes alguma rebarba, algum fiapinho que ficou, mas é bem pouco o acabamento. Aí tem as peças que tem a pintura à mão, né? Que aí são peças que a gente faz a pintura, que nem a fábrica do Saif, que é uma das peças que eu mais vendo, assim, que são dessas pintadas à mão, assim. Legal, que legal. Você curte, assim, esse processo artístico de pintar as coisas? Eu me amarro, assim, eu gosto bastante. Então, cara, sempre foi um hobby muito bacana, eu sempre gostei de pintar. E aí, pela primeira vez, eu vi que eu consegui unir o meu trabalho ao hobby, assim. E aí eu me encontrei, assim, foi muito bacana. Então, todas as peças que tem no catálogo que são pintadas à mão, são pintadas por mim. Faço questão. Que legal, que legal. Eu não sabia disso, já é um negócio artístico, né? A gente gosta, o Viriato é apaixonado por pintura, né? Viriato ele curte muito, assim. Nossa, eu tô gostando demais, assim, de aprender mais coisas sobre pintura de miniaturas, assim, principalmente, né? Eu imprimo em 3D, né? Não sei se você sabe. Imprimo bastante minis, né, de RPG. E eu tô imprimindo alguns bustos, action figures também, mas eu foco mais em miniaturas também, que eu acho bem legal, assim. Miniaturas e impressora de resina é, assim, um casamento perfeito, né? Não tem... Parece que foi feito pra isso, né? Tipo, é muito, né? Muito da hora. Por isso que eu digo assim, para mim, a impressora de resina, eu faço algumas coisas, mas não é o meu forte. Sabe o que eu acho massa da impressão 3D? É que ela proporciona uma infinidade de coisas. E, por exemplo, eu e você que trabalhamos no mesmo segmento, temos produtos totalmente diferentes, né? E a gente, tipo, acaba não sendo concorrente. Acaba que isso, acho que meio que tá moldando o que as profissões do futuro serão, sabe? Que a gente, ao invés de ser concorrente, a gente é parceiro pra fazer um produto melhor, né? Isso é muito massa, assim. Complementar, isso é uma das né? coisas que eu acho mais massa, assim, na impressão 3D. Eu não enxergo como meu concorrente, pessoal. Na verdade, a gente está ajudando o hobby a ser cada vez mais difundido e o pessoal conhecer mais. Então, na verdade, quanto mais gente estiver nesse ramo fazendo e divulgando, vai ser melhor para todo mundo. Com certeza. Vai complementando, né? Vai trocando experiências e, enfim, né? O Viriato, ele tem essa questão porque ele já veio mais de um cenário do RPG, né? O foco acaba sendo outro, né? Muda muito. Até as pessoas que procuram ele já são pessoas que não são tanto do board game, acabam sendo mais do RPG mesmo, pra fazer os seus personagens ali, as coisas. E o teu foco já é esse mais do board game componentes, né? Muda muito. Sim, e mesmo que fosse assim para as miniaturas, fazer a mesma coisa. Cenários. Como a pessoa que faz pintura profissionalmente de miniaturas. Às vezes você procura ela porque ela pinta de um estilo mais parecido com o que você quer, o outro porque é mais o estilo que eu gosto. Tem campo para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo. Arte, né? É arte, Isso é muito massa.
esse pessoal que te procura, assim, eu vi que tu tem uma parte ali no teu Instagram falando o pessoal falando, né, que chegou e tal, que gostou muito dos teus componentes, do teu trabalho com a Gorilla. E eu queria te perguntar, assim, se o que tu, assim, quando jogas, tu sente, assim, a diferença na imersão do jogo, quando tu usa os teus próprios componentes da Gorilla e quando tu tá com componentes com os cubinhos de madeira, né? Os tradicionais cubinhos de madeira. Demais, né? Não tem como comparar, assim, a imersão, deixa o jogo mais bonito, mais realista. É como você deu o exemplo do Grã-Nostra, né? É diferente você, a tacinha de vinho, a xícara do cafezinho, de um cubo preto, um cubo vermelho, um cubo, né? Sim, muda verdade. até a forma que a gente encara, né, as peças, que nem... Eu gosto muito de Grã-Nostra e eu e a Lu, a gente sempre fica, né, pega o marronzinho aí, o branco e o vermelho e pronto, né? Tipo, acabou, não, você... que nem se falou mesmo, assim, a imersão é insana, né? E dá uma gratificação, tipo, é tão gratificante, né, ver que o cliente curtiu, assim, né, esse tipo de coisa. É muito massa ver isso. Um exemplo bacana, assim, que é que nem os trabalhadores do Agrícola, que no jogo é um disco, né? E aí a gente faz, os trabalhadores, aí tem uma lavadeira, tem um cara com uma Sério que pá. você... Nossa, que massa! Eu tenho que ver, eu não vi ainda. Já tá no site, mas essa semana, acho que até amanhã eu subo as fotos dos componentes pro Agrícola. Aí tem a abóbora. Meu, que da hora. Que legal. Nossa, é muito bonitinho. Não adianta, né? Fica outra cara. É um charme pro tabuleiro, né? Demais. E tem peças, isso tem assim, o enfeitar e tem o que são peças que realmente o componente que veio no jogo original não é tão bacana e aí a impressão 3D dá uma melhorada, né? Deixa o jogo melhor e mais funcional. Os jogos, os Euro, né, principalmente, eles têm tradicionalmente essa coisa dos cubinhos, né? Só que uma coisa que eu percebo muito na Lens é que o visual atrai muito o público, né? Então, realmente, ter a oportunidade de ter uma coisa que visualmente te encanta muito mais. E que outra, te dá o fator de exclusividade, Tem né? isso. Porque a gente sabe que, assim, o meu Grão-Áustria tem cubinhos, não tem um café da Gorilla ali, né? Talvez venha a ter ainda no futuro, mas se eu tiver outra pessoa que eu sei ali que tem o cafezinho, a tacinha de vinho, enfim, os componentes, ou do Agrícola, bate até uma inveja, assim, né? Tipo, o cara tem todas as coisas, eu não tenho. Eu tô aqui com esses cubinhos. É muito massa isso, né? Tipo... Mas que é um negócio exclusivo também, né? A pessoa tem ali um material que, enfim, pode até ser escasso, porque eu não sei, quando vê, começa a ser, ali que nem a Mirelle tava falando pra nós da questão das cores, né, dos filamentos, quando vê, sei lá, o fornecedor não consegue mais o filamento da cor X. Daí imagino eu que dificulte mais a produção, pode ser que... Eu ainda não passei por isso, né? Mas é possível, é possível. E sabe o que é outra coisa muito bacana também dos componentes? É quando o componente original do jogo vem em papelão. E aí o 3D não vai acabar nunca, né? Então é durabilidade também do teu jogo. Se derramar alguma coisa, derramar um suco, é só secar, não vai estragar que nem o papelão, né? É que nem o Hellas, Lords of Hellas. Tipo, as cidades ali vieram... O jogo é lindíssimo, é maravilhoso, e aí aqueles componentes de papelão. Então a gente tem... E aí teve o Kickstarter, né? Só que quem pegou, quem não pegou, não tem mais. A gente fez o kit, tá lá. Legal. É lindíssimo. Então também dá uma chance para quem não comprou, né? O Kickstarter ou para substituir peças de papelão. Sim, dá uma outra vida, né, pro jogo. E até quando vê, sei lá, a pessoa até perdeu uma pecinha aí, não sei. Fazer uma reposição. É uma maneira também de repor. Teve um cliente que perdeu peça e aí ele refez todas comigo e para ficar tudo igual, né? Ele refez todas e aí vida nova ao jogo, né? Da hora não para de jogar. E assim, o massa é que essa representação visual mais clara ajuda muito, porque o ser humano é muito visual. Então a gente acaba focando mais nas outras coisas, porque você já não precisa toda hora ter que decifrar o que é cada coisinha. Não que a gente seja bocozão, né? Que não saiba o que é cada cor representa no jogo, mas acaba que essa associação automática que a gente faz consome massa cinzenta, né? A gente só não percebe. E aí quando você tem a imagem ali pronta, você acaba liberando um pouco desse espaço aí de processamento, né?
Sim. Tu pode ser daltônico também, Pois acho que a galera né? que é daltônica... Acho que isso ajuda muito na acessibilidade. Por falar em acessibilidade, eu vi que tem várias opções com Braille, por exemplo. Já viram? Tem muita coisa que está sendo desenvolvida, assim. Eu creio que isso possa ajudar muito, né? Eu não vi isso, mas eu vi que a Mirelle ali com a empresa, né, da Gorilla 3D, vocês participaram de uma campanha para fazer as Face Shield, né, Que massa. Vocês fizeram Parabéns. a estrutura das máscaras, né, pro coronavírus e tal. Teve alguma coisa assim, uma campanha? Foi um grupo de voluntários, a gente se uniu aqui em Curitiba, e aí todo mundo, inclusive assim, pessoas que tinham uma impressora em casa para hobby, entraram todo mundo nisso e arrecadamos doações. Com essas doações foram comprados os filamentos. E a gente começou a... Todo esse grupo, que abraçou a causa, a gente conseguiu entregar quase 12 mil máscaras. Nossa, é muita coisa. Que da hora. Que legal. Isso foi pro Brasil todo? Como é que foi essa... Então, a demanda começou a aumentar, e uma empresa de grande porte aqui de Curitiba abraçou a causa e começou a fazer as face shields com plástico injetado. Daí é absurdo. Caraca, daí é muito rápido. Então, a gente já meio que pincelou um pouco de como funciona, também já sabemos um pouco da Gorilla, né, agora, e a gente acabou que durante isso a gente falou um pouco tocou no assunto de Kickstarter, e agora você falou até da injeção aí. É muito legal o impacto que a impressão 3D causou na indústria dos jogos, né, analógico, em questão de prototipagem de jogos, né. Eu vejo que tem muitos autores que agora têm muito mais a facilidade de prototipar um jogo de uma forma que ele esteja pronto para o mercado, assim, né? Sim, para levar para uma feira, para ver qual que é a aceitação, para mostrar. Eu já fiz vários protótipos do pessoal desenvolvendo jogos e que precisa fazer 1, 2, 3 kits, né, só para mostrar. E aí, se fosse para fazer numa empresa com plástico injetado, eles, além de cobrar caríssimo para primeira tiragem, não dá para fazer só 3 unidades. Sim, o próprio molde já é tipo, sei lá quantos mil, né? É bem intenso. E a prototipagem e a replicagem mesmo em 3D, assim, facilita muito para muitos game designers que são mais indies, assim, né? Mais independentes mesmo, para botar o jogo para rodar e realizar um sonho mesmo, né? Isso é muito legal. E num jogo, você não vai fazer um molde só, uma pecinha. Geralmente num jogo você usa mais de uma peça, então são mais moldes, né? Fica inviável fazer assim. Sim. A não ser que seja em escala insana, né? Mas eu acredito que a galera da Kumon, por exemplo, quando começou, assim, não tenho nenhuma ideia se realmente foi assim, mas acredito que, né? Provavelmente prototiparam alguma coisa em 3D pra ver se seria viável, né? Tudo isso. E agora, olha como tá, né? Sim, é verdade. A impressão 3D veio, assim, de um jeito, assim, pra facilitar a vida da gente absurdo, né? Pra quem, assim, não tá muito dentro, né, do dia a dia do que é ter uma impressora 3D, é muito doido, né? Tem muita gente que acha que é só você dar um play ali na maquininha e esperar sair do outro lado o produto, mas tem todo um estudo e tem toda uma mão de obra pra calibrar a máquina, né? E sabe que é uma das coisas que eu acho mais divertida, assim, que nenhum dia meu de trabalho é igual ao outro. É muito legal isso. Eu posso te dizer que em 2 anos nenhum dia foi igual. E é um mix de expertises, assim, né? A gente tem que saber um pouco de cada coisa. Tipo, você tem que ter uma noção de produto, né? Tem que ter uma noção de usabilidade mesmo do cliente, né? User experience, assim. Tem que ter tudo um pouco, né? Até social media e etc. Eu sempre digo assim, quando eu falo, eu trabalho com impressão 3D, que legal, não sei o que, aí a pessoa se empolga, vou comprar uma impressora 3D. Calma, que não é impressora de papel, porque impressora de papel a gente já passa raiva às vezes. Imagina uma 3D. Verdade. Então, assim, é bacana, é muito funcional, tipo, você fica... Eu fico assim, às vezes, cara, eu consegui fazer isso, sabe? Mas dá um trabalho, às vezes, assim, de
você conseguir ajustar, como você estava falando, os parâmetros, daí nivelamento, aí no meio da impressora ela para, aí estraga tal coisa, aí troca peça. Cara, não é tão glamuroso assim. Sim. Várias emoções. Muitas emoções. Aqui em casa a luz caiu só uma vez. Por muita sorte a minha, assim. Fiquei feliz e triste. Eu já fiz, mas assim, tem algumas impressoras que ainda tem a função de voltar a imprimir. Só que como eu uso a mesa de vidro, no momento que ela esfria, ela solta a peça. Então, por mais que a luz volte, ela continuaria imprimindo. Na mesa de vidro, como ela solta, não adianta, soltou, então... Sim, tem toda a questão da Perdeu. temperatura também, né? A peça empena se mudar muito a temperatura. Nossa, é um catálogo. Eu não de consigo nem problemas. imaginar direito. Mas, ô Mirelle, deixa eu te perguntar uma coisa de curiosa, assim. Tu tem... Quantas máquinas tu usa, assim, no teu trabalho? Tu tem uma impressora, 2, enfim, 1 milhão? Quem dera, eu quero chegar lá. Eu tenho uma impressora de resina, que é a SLA. Uma? Uma. De resina, uma. E tenho 9 FDM. Caraca, é uma farm já. Que legal. É bastante coisa. Nossa, muito massa. Então tu não consegue fazer, eu imagino que tu tenha uma fábrica, assim, de fato, não seja uma coisa home office, assim. Eu tenho um lugar, né, que eu trabalho só com as máquinas, mas eu não atendo a público, eu não tenho loja física, é só pelo site. O que eu tenho aqui em Curitiba é um ponto de retirada, que é uma loja que aí o cliente compra e retira ali sem custos. Mas eu não tenho loja física. É o futuro, né? Muito massa, cara. Muito massa mesmo. Agora nessa situação que a gente se encontra, então ficou mais utilizado esse meio de negócio. Sim. É melhor, né? Acaba reduzindo custos e a própria Lentes já teve espaço físico, né? A tabuleiria física e a gente abriu mão desse formato e hoje também é só serviços. O trabalho basicamente é home office, atendendo, indo até o cliente, mas não mais com espaço físico. O espaço físico é muito uma século loucura. XX. É uma montanha, um carrossel de emoções. Então, e acaba que a nossa presença online é como se fosse um endereço, né? Um ponto fixo ali. Hoje em dia, a maioria das pessoas, né, ainda mais desse ramo, é um pessoal mais moderno, mais antenado, nem se importa, é tudo online, e até prefere, né? Muito mais comodidade, compra, chega em casa. É porque isso afeta o Sim, custo final do produto correios. também, né? Se você tiver um aluguel nas costas, não tem como, você tem que diluir isso nos produtos que você faz, né? E otimizando tudo isso, acaba que você consegue produzir mais e entregar melhor, né? Consegue entregar mais qualidade pelo mesmo preço ou menos. Isso é muito massa. Agora eu vou falar, fiquei bem chocada, são 10 máquinas ao total, Nossa, né? isso é legal. 9 de FDM e uma de resina. Quero chegar a Muito isso um legal mesmo, dia. Parabéns. Não, A minha meta em 5 anos de empresa é chegar a 20, eu vou chegar lá. Que massa. Com certeza, se em 2 anos já tá em 10, com certeza. Agora a gente deu uma segurada. Na verdade, eu ia comprar mais uma, né, maior de FDM, mas com essa crise, com toda a situação do país, eu dei uma segurada. Mas eu ainda quero investir com a mesa maior, o espaço de mesa maior. Produzir coisas maiores, assim, de uma vez, né? Para fazer algumas peças dos inserts, de caixas e tal, que na minha tradicional não cabe, que 22 por 21. Às vezes eu preciso fazer peças de 30 centímetros, já não dá, ou eu tenho que emendar, né? Deixa eu só, não quero perder esse... A gente recebeu quase um spoiler aí, então, que daqui a pouco a Gorilla vai estar aí com novidades, com peças maiores e... Verdade. Quase um spoiler. Na verdade eu faço, mas como a gente estava conversando, a impressão 3D, por mais que a FDM já seja mais viável financeiramente, o filamento ainda não é caro, mas, por exemplo, se eu vou fazer um insert de uma caixa, muitas pessoas me perguntam, por que vocês não fazem? São peças que demoram muito tempo de impressão, às vezes vai mais de um dia imprimindo. Então, se você pegar o que vai de material, mais um dia inteiro, ou às vezes 2 dias, uma impressora simplesmente trabalhando para aquele projeto, não tem como aquele produto ficar barato. Sim, não fica bom para ninguém, né? Claro. E competir com um feito em madeira, entendeu? Se corta laser, né?
Exato, não tem como a gente chegar naquele preço, sabe? Sim. Então, tenho clientes que preferem por ser colorido, aí cada caixinha é da cor do componente, da cor do trabalhador, fazem essa opção, né? Tem já, começou a aparecer lá no site, já tem uns 3, mas ainda não é o forte, né? Aham. Componente que é mais viável e que acaba ficando com preço bacana, porque são peças pequenas, rápidas de imprimir, pouco material. Mas são ajustes, né? Quando vê, daqui a pouco encontra, é isso que tu falou, de repente pega essa máquina mais pra frente, né? Que é maior e vai... A impressão ainda tem que ficar mais rápida e com qualidade, porque ela está muito aliada à qualidade com a velocidade. Quanto mais rápido eu imprimir, pior vai ficar a qualidade. Então, para eu ter uma peça com a qualidade excelente, eu tenho que imprimir bem devagar. Ela ainda tem que evoluir muito na questão de imprimir rápido com qualidade. Aham. E assim, deixa eu te perguntar, como um empreendedor jovem aí no ramo e você já com toda essa experiência, que dicas e sugestões você dá aí pra mim e pra todo mundo que quer começar esse rolê, né? Que dicas importantes você teria aí pra mim e pra todo mundo, mas principalmente pra mim, né? Lógico. Olha, a primeira dica, e se você tiver, vai em frente, é paciência. Muita paciência. Com ênfase. Com ênfase, muita paciência. Como eu disse, é muito gratificante você ver que você conseguiu imprimir aquela peça com aquela qualidade, com aquela perfeição, para, sabe, ver que tem utilidade o teu trabalho ali. Isso é a parte mais bacana. Mas assim, o trabalho que dá com a impressão, com a impressora, aliás, é bem desgastante, é cansativo. Depois que você aprende... Colocar suporte é uma vida, né? Meu Deus. Nossa, é problema de suporte, que às vezes descola, ou às vezes a impressão descola da mesa, ou às vezes o bico entope no meio da impressão, você perde a peça. Às vezes eu vou dormir, deixei imprimindo, tava tudo lindo, de manhã eu vou olhar, tem uma peruca na minha impressora. Cara... um rolo de linha, né, de gato. Isso é uma coisa que altera totalmente o meu humor no dia. Eu olho a minha impressora, vejo se deu certo, daí meu dia vai ser bom. Se não, nossa, eu fico numa bad até dar certo a próxima peça, né? Acho que... Se o meu humor dependesse disso, eu ia viver mal-humorada, não dá. São muitas, então quando uma tá boa, a outra resolveu dar problema. Tem dias que eu digo, não, eu não tô pra ti hoje. Desligo aquela impressora, vou mexer nela no outro dia, porque naquele dia eu não tô boa. Amanhã a gente conversa. Cara, limpar um tanque de resina quando dá errado é uma das coisas mais tristes da vida, assim. Nossa, é horrível. Peneirar resina, tira, se riscar aquela piscininha embaixo. Ela Nossa, já era a FEP, né? Tá tão caro. Ai, enfim. Então, por isso que eu disse, primeira dica é paciência. Se tiver paciência, criatividade para correr atrás do que fazer, o que ser produtivo, o que vai te trazer retorno. Porque assim, a impressora 3D... eu posso imprimir chaveiros? Pode, mas assim, é um trabalho que ainda é caro, você tem que agregar valor, senão você, senão você vai acabar empatando, então você tem que produzir peças que te deem retorno. Coisas únicas, né, porque se você encontra no R$1,99 ali com plástico injetado, não rola fazer também, né? Exatamente, então assim... Tem que ter essa noção um certo foco, né? Um foco direcionado, assim, né? O que fazer, o que vai me agregar valor. Ou então, assim, imprimir peças e aí agregar com... eu gosto de pintar, que nem você gosta de pintar, eu também gosto. Pintar cenários, então eu vou imprimir peças de cenário, vou pintar e vou vender as minhas peças. Isso é excelente, isso é muito bacana. Porque você está agregando valor nas tuas peças. Com certeza. Agora, com essa função toda, assim, qual que é a tua perspectiva para o mercado nos próximos meses e 2021, principalmente? Porque eu acho que 2020 já era, né? Eu vou te ser bem sincera, assim, logo que começou, né, no mês passado, eu já estava esperando o pior, porque a gente sabe, né, que o nosso ramo não é um item de primeira necessidade. Então, lógico que a gente vai sentir... O pessoal vai segurar de comprar jogos, de comprar componentes, não é o momento, né? A não ser que o cara
seja bem ou não faça diferença, mas eu já estava preparada para o pior, sabe? Sim. É um ano bem complicado, inclusive assim, no DOF a gente estaria agora final do ano. No final do ano não, agora final do mês. E já não teve, é um evento que traz muita visibilidade. Ano passado a gente foi muito bacana. Nossa, a Gorilla assim estourou assim de visibilidade no DOF, então isso já não tem mais. Então esse ano é bem como tu disse, esse ano já era, né? Pensar positivo. E assim, é engraçado, né? Eu e a Vanessa, a gente tava falando até no episódio anterior que meio que o modo de escolher jogos e de consumir jogos vai mudando, né? Que nem agora a gente procura só jogo pra jogar de 2, porque eu, a Vanessa também, os nossos companheiros, a gente acaba ficando junto aqui e tem que procurar um jogo que funcione pra 2, né? Isso meio que muda o mercado de uma forma geral também, né? Muita gente deve estar nessa vibe também. Com certeza, deve ter bastante. E tem muita gente agora jogando online, né? Que é a única opção. Porque tem casais que ela joga e ele não joga, ou vice-versa. E aí vai jogar com os amigos online, né? Verdade. Sim, acaba sendo... A gente conversou bastante sobre isso até no episódio anterior, e a gente falou sobre essa questão dos eventos e tal, e como que o cancelamento dos eventos influencia no mercado, né? A gente sabe que os eventos dão muita visibilidade pra galera, tá ali expondo. Eu lembro, ano passado a gente estava lá além de estava lá com o stand no DOF também, e eu lembro de ver vocês também lá pertinho da Fanbox, né? Legal. Sim, do lado, A gente foi de improviso, assim, foi de última hora. Foi bem emocionante, digamos assim. Porque a gente não tinha mais espaço quando a gente entrou em contato. A gente falou com a Fernanda, não tem mais espaço. Aí, acho que um mês depois, aí a gente comprou os passaportes para ir como visitante. Compramos as passagens, tava tudo certo, vamos como visitante. Aí 2 meses, nem 2 meses, deu acho que 1 mês e meio, a Fernanda disse, olha, consegui uma opção, querem? Vai ser meio improvisado, eu vou colocar vocês num canto ali no final do corredor, assim, queremos. Que massa, e a gente foi, enfiamos a cara, assim, foi na correria, a gente tentou produzir o máximo que deu, porque realmente daí 1 mês e meio para impressão 3D é apertado. É muito, né? Muito. Eu vi isso no Mesa Libre, assim, que a gente fez o evento aqui, foi muito massa, teve uma repercussão muito da hora, assim, em Porto Alegre, e foi bem isso também, sabe? Eu tava no comecinho, né? Tava mudando de hobby pra trabalho, assim, e foi na correria também, fazer peça e tudo mais. Mas é tão legal, né? Quando você vê que a galera curtiu o que você fez, assim. Mas é que o catálogo da Gorilla é grande, então fazer uma quantidade de todos pra levar pra uma feira foi inviável. Nossa, deve ter sido uma maratona insana mesmo. Ontem eu tava contando, a gente já tá com mais de 70 jogos que tem kits. Tem jogos que tem mais de um kit, que nem o Scythe tem 3. Então, 70 jogos, não kits. Caraca, é muita coisa. Que massa. É muita coisa mesmo. Tô bem impressionada, realmente, Mirelle. Tô bem, assim, surpresa de uma maneira positiva, né? Mas tô bem impressionada, porque são números impressionantes se tu pensar, assim, 2 anos, né? É bastante, já dá pra conhecer bem o mercado, enfim, saber muito do seu próprio trabalho, mas pra crescimento de empresa, principalmente dentro de algo que é tão nichado quanto os board games, né? A gente sabe que é o nicho, assim, bem específico. Sim. É bastante coisa, né? Bastante, enfim, 70 jogos, mais aí as tuas 10 máquinas, mais, enfim, a quantidade de cliente que já atendeu e expertise. Com qualidade, cores né? Isso é massa. Legal mesmo. Parabéns. Obrigada. É um trabalho, assim, bem cansativo nessa busca de estar sempre melhorando. Mas, assim, o resultado que traz pra gente é muito gratificante, sabe? E eu devo isso também aos nossos parceiros, os canais, os youtubers que nos ajudam, que nos divulgam a ser hoje o que a Gorilla é. Hoje a Gorilla é a maior empresa de componentes específicos, né, para jogos. É a maior, é a que tem mais jogos, então todo esse passo, todo esse crescimento em 2 anos, a gente deve a toda essa propaganda, toda essa ajuda
que eles nos dão, né? Eu sou muito grata aos nossos parceiros. A galera se apoia, né? Eu acho isso muito bonito dentro do nicho, porque a galera tem essa tendência a abraçar uns aos outros, assim, né? Tipo, de acolher e, enfim, quem tem esse poder de divulgar, vai lá e divulga e vai tentando fortalecer, né? De alguma forma, a gente sabe. Quando o pessoal sente que o produto tem qualidade, existe um investimento mesmo, né? Do próprio nicho para aquilo movimentar e crescer e adiante. A gente é apaixonado, né, pelo que vê, o que joga, faz, a galera que conhece, né? E acho que por isso que dá tanta motivação, sabe, de continuar tentando fazer o hobby ficar maior, porque é muito gratificante isso, né? Ver que a comunidade, assim, se abraça e vai junto mesmo, né? Isso é muito massa. Sabe que a gente sentiu isso justamente no DOF. Na verdade, depois do DOF, em São Paulo, a gente foi para o Rio. E no Rio que eu conheci o Fabrício do Aftermath, o Rafael Studart, então eles também nos abraçaram e aí a gente sentiu isso, sabe? Poxa, vocês estão chegando e o trabalho de vocês é bacana, o produto tem qualidade, vem cá, vamos fazer alguma coisa, vamos divulgar, vamos deixar isso mais forte. Nossa primeira parceria foi o Covil dos Jogos, foi o nosso primeiro parceiro, assim. Que legal. Que Mineirinhos massa, também, são bem viu? legais. Minas Gerais. Saudade, viu? Não sei se eles são de Divinópolis, o Viriato é de Divinópolis, né? Sou de Divinópolis. Interior de Minas Gerais. Eu sabe que eu acho que eles são de Divinópolis? Eu não tenho certeza, mas não me é estranho. Eu tenho também essa impressão, depois dá até pra tirar essa dúvida. Mas uma coisa que eu fico... é polo de roupa. Ah, é? Na região ali. E tem o melhor pão de queijo com frango ali. Nossa, o melhor que existe. Entrar no ponto turístico de qualquer viajante aí, quando voltarem as trips, ir para Divinópolis, comer pão de queijo com frango. Sim, vou passar o endereço, é na Rua Goiás, tá? Que é uma rua central lá, chama Pão de Queijo do Rei, sério. Se você for para Divinópolis, come lá, é muito bom. Vai lá. Se existir ainda, né? Tô 1000 anos sem ir lá. Deixa eu perguntar aqui para Mirelle, que a gente vai se encaminhando aí, né, para as considerações finais. Se quiser falar mais alguma coisa da Gorilla, enfim, dar um recado para a galera, informar as redes sociais, falar de futuros projetos, alguma coisa assim que tu queira dividir com o pessoal, fica à vontade. Mirelle, a hora é agora. A hora é agora. Bom, o site, quem não conhece já conhece, quer dar uma visitada, porque entraram vários kits essa semana. Gorilla com 2 L's, 3d.com.br e o nosso Instagram é @gorilla com 2 L's, .3d. Uma curiosidade, mais uma curiosidade. O nome Gorilla tem sei lá, alguma história, assim? Eu acho engraçado o nome, eu gosto dele. Já me perguntaram o porquê desse nome e eu, sinceramente, quando eu estava procurando um nome quando eu estava tentando achar um nome para a empresa, eu botei na cabeça que eu queria que fosse um nome forte, curto, né? Que não fosse um nome muito comprido e tal, legal. Forte, e que fosse um bicho. Que massa. Então eu juntei, eu digo, qual que é um bicho que seja forte, que passe, né, toda essa força. E aí veio o gorila na cabeça, assim, eu procurei na internet e não tinha nada, né, porque eu fiquei preocupada, vai que já tem alguma empresa de jogos que faça, ou com impressão 3D, aliás, que faça, e não tinha nada, eu digo, era pra ser. E você ouve muito gorilas? Olha essa piada, gente, pelo amor de Deus. Um dos rappers do Gorillaz, o nome dele de artístico é 2D, ó. Você sério isso, Viriato? Eu não sabia disso. Sério? Você não sabia? O principal chama 2D, né? Que isso, você não é fã de Gorillaz, gente? Eu sou maior fã de Gorillaz agora. Eu não sabia. Nossa, agora. Eu também não sabia dela. A próxima vez que te perguntarem isso, Mirelle, tu pode usar essa fonte, assim. Porque eu sou fã dele, daí eu quis dar uma incrementada desses 2, eu coloquei 3. Não, mas é um bom nome, é bem legal mesmo. E aí, justamente, daí eu quis que a marca, que a logo, tivesse essa coisa, eu não queria um gorila bonitinho, eu queria alguma coisa que lembrasse essa coisa tridimensional. Robusto, assim. E por isso que a logo é cheio de triângulos e tal. Foi bem pensado, mas eu acho que o resultado foi bem bacana, eu gosto muito da marca, assim, e é uma marca que grava, assim. Eu gosto também. O pessoal lembra. E marca depois fica tipo filho, né?
Sim, Tem um carinho total, ali. é meu filho. Que massa. De novidades, pretendo em breve, já tá saindo mais kits. Tem um kit que vai sair, inclusive, essa semana. Na verdade, já está no site, mas também tá faltando fotos, além dos recursos do Agrícola que eu falei. Tá saindo um outro kit. E em breve, na verdade, eu comecei esse projeto e aí, em função agora da pandemia, eu dei uma segurada. É que no site a gente também vai passar a vender os jogos. Ah, que legal. Isso aí já facilita, né? A pessoa já compra o kit com o jogo. Isso é da hora. Faz muito sentido, né? Cheguei a pegar da Grok alguns, Wingspan, e eu fiz justamente esse combo. Comprava o jogo que bom. com os componentes. Faz muito sentido. O frete no Brasil é muito insano ainda, né? Então já consegue facilitar Sim, aí, tipo... fica num frete um a só, mais já, exatamente. né? E deixa eu te perguntar, Mirelle, quais jogos você tem jogado ultimamente? Dá uma indicação aí pra galera. Eu não tô jogando nada porque eu moro sozinha. Entendi. Estamos todos nessa. Não tô jogando nada. Mas o último que eu joguei antes de entrar em quarentena foi o muito bom. Splendor. Bom demais, né? Muito bom. E você, jogadora de RPG, já jogou? Não, acredita que não, nunca. Nunca jogou? Eu tenho a maior curiosidade de aprender e de jogar uma partida de RPG. Olha aí, Vou Viriato. achar alguém que vai me ensinar. Aí, ó, Vanessa, vamos marcar um dia Como aí. assim, ó, chamar ela Vanessa, também. o Com mestre certeza, a gente chama, hein? aí, todo bombadinho das redes sociais, é tu, não sou eu. O mestre RPG não sou eu aí, que super mancha do negócio do RPG. Mas é muito legal, eu tinha receio de jogar, e aí eu joguei com o Viriato esses tempos aí, e foi bem legal. A gente jogou online até, tem um site, né, chamado Roll20, e a gente jogou e foi bem bom mesmo, assim, distraiu bastante a cabeça. É uma ferramenta legal, foi bem- ajuda bastante a fazer Bem legal. o negócio ficar divertido. Então, assim... Aceito o convite. Você aceita? Fechou, então. Vamos marcar mesmo. Mas é aquele vamos marcar que acontece, né? Não pode ser o vamos marcar e... Qualquer fica, dia. Ô, Mirelle, eu queria, então, te agradecer demais mesmo por ter topado participar. Foi uma experiência muito bacana conhecer um pouco mais da Gorilla 3D hoje. Você se tornou uma referência, tá, pra mim agora. Quero aprender mais com você, vou te encher o saco agora. Pra aprender o caminho. Vai ter que banir ele do Instagram, né? Vai ficar o tempo inteiro mandando mensagem, assim. E assim, espero que todos nós aqui, que a gente esteja no DOF do ano que vem, que a gente se veja lá. Brigadão mesmo, assim. É muito massa ter uma empreendedora tão legal assim e tão grande no hobby e no mercado como um todo, né? Participando aqui do nosso podcast. Espero que você tenha gostado da experiência. E é isso, agradecer mesmo, brigadão mesmo por participar. Poxa, eu que agradeço o convite, a Vanessa e o Viriato. Isso. Obrigada demais pelo convite, pela oportunidade de poder mostrar um pouco da impressão 3D, da parte boa, da parte ruim, de poder mostrar para todo mundo, né, o quanto tá agregando e deixando o jogo da galera bem mais legal. É isso aí, muito massa. Galera, brigadão, Viriato, Mirelle, enfim, a galera que nos escutou até o finalzinho. Muito obrigada, espero que o pessoal que está ouvindo tenha curtido e se divertido tanto quanto eu. Eu aprendi bastante aqui nesse episódio, assim, eu realmente estava bem curiosa com algumas coisas e fiquei feliz, assim, que a Mirelle jogou super aberta aí com nós, trouxe aí algumas informações legais. Viriato também sempre contribuindo. Com piadas aleatórias. E a gente se encontra de novo semana que vem. Um abração a todos. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.